Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o José Brusli. E eu sou o Rodrigo Zangrande e nós somos do Fora das Linhas. Chegou a final. Final de Conferência Oeste acabou. Os finalistas estão aqui, Spurs e Knicks. E Zé, vamos primeiro falar um pouquinho da final de Conferência Oeste? Vamos sim. A final de Conferência Oeste a gente gravou antes do jogo 5, na última vez. Desde lá, o San Antonio Spurs conseguiu a vitória, né, Rodrigo? Imagino que esteja bem feliz. Cara, sim, extremamente feliz. Eu acho o Thunder um ótimo time, enfim, um dos melhores times da história, mas eu estou extremamente feliz com o San Antonio passando. Extremamente feliz. E com razão, né? Porque não só eles passaram, como passaram mostrando que são o melhor time. E também, de passagem ali, o Wembanyama se provou o melhor jogador do mundo. Até segunda ordem, né? Cara, e eu acho que essa segunda ordem vai demorar pra vir. Vai demorar bastante tempo. Porque é uma coisa que você olha ele jogando, e você vê primeiras estatísticas, e você fala, cacete, absurdo. Né? O Wembanyama, só pra dar aqui, ele teve nas médias dos playoffs contra o Thunder, que é um dos melhores times da história da NBA, médias de 27 pontos, 11 rebotes, 3 assistências, 3 bloqueios, 1.5 roubadas, com uma porcentagem de true shooting de 62%. Um plus-minus médio de 9. Isso Coisa tudo absurda. enquanto ele é o melhor defensor da quadra por muito. Exato. E, cara, e aí você olha essa estatística e você fala, pô, bizarro, o cara é muito bom. E você vê o jogo e você acha que ele é melhor do que as estatísticas mostram. É uma coisa É um impressionante. negócio assustador. Tem poucos jogadores que eu olho as estatísticas e eu falo, cara, muito bom. E eu vou ver o jogo e eu acho melhor ainda. A gente, eu e o Rodrigo poucos. assistimos o jogo 6 com os amigos, né, de grupo. E eu falei uma coisa lá que eu falei de brincadeira na hora do momento, mas eu acho que é muito verdade, que é, quando você vê um jogador matando um step back three e uma bola de 3 de step back, né, falando mais português, num momento importante do jogo, já é tipo assim, nossa, que droga, cara, o cara matou isso, que absurdo. Quando esse jogador tem 2,30 metros, é uma facada no peito, parece que o jogo acabou ali. O Wembanyama começa a matar a bola e você olha e fala, bem, não tem o que fazer aqui, aqui a gente foi. Cara, e assim, durante a série toda, eu sentia falta às vezes de mais roleplayers, não dos outros jogadores estrelas do Spurs. Até porque eu acho que o Stephon Castle foi muito bem na série, o Harper foi muito bem na série, o Vassell foi muito bem na série. Eu queria um pouco mais do Fox e do Champagne. Não dizendo que o Fox é um roleplayer, mas esperava mais do Fox e esperava mais do Champagne como roleplayer. E no jogo 7, eu acho que eu fui abençoado. Porque eles dois jogaram muito bem. Eles dois tiveram um jogo 7 maravilhoso. O Champagne, quando mata uma bola de 3, ele fica mandando o banco do Thunder ficar quieto, ou foram os torcedores, eu não sei. Enfim, apareceu quando mais precisava. O terceiro Também há de quarto, se mencionar. que foi o quarto mais importante dessa série inteira, né, Rodrigo? Tipo assim, quem ganhou o terceiro quarto na maioria dos jogos teve vantagem e ganhou o jogo. O Julian Champagne começa simplesmente fazendo 8 pontos seguidos sozinho. Tipo assim, óbvio, aquilo não definiu o jogo, mas foi um dos momentos que você olha no jogo 7 e falou, ali o Spurs tomou a vantagem, ali eles tomaram a frente. Sim, e aí, também, indo agora falar rapidamente pelo lado do Thunder, não tem o que falar do Shea, né? Não, o jogo Tentou 7 de do tudo. Shea, qualquer O coisa. jogo 7 do Shea foi incrível. A série do Shea, de modo geral, foi boa. Teve um jogo ou dois que ele não foi tão bem, mas ainda assim foi muito bem. Mas de resto, principalmente do nosso querido chat, né, Home Green, que decepção. Caruso jogou muito bem no jogo 1, mas... Enfim, você não pode esperar que o Caruso sempre vai fazer aquela quantidade de pontos, vai jogar que nem aquele jeito. No geral da Mas- série, o banco de OKC foi bem, né? Tipo assim, na média ali a gente diria que eles foram muito bons. Mas na hora que tava sendo 2 dos 4 melhores jogadores, eles não conseguiram subir e atingir as expectativas e realmente, tipo assim, ajudar o Shea. Porque, por exemplo, o Shea, durante a série toda, ele tava arremessando muito... Não muito mal, mas mal pro padrão dele. E a gente tava falando nos primeiros jogos, ele tava pelo menos conseguindo criar pra todo mundo, tava sendo muito dobrado e ele tava conseguindo achar o passe certo. Aí o Spurs parou de dobrar e o Shea parou de matar arremesso. Só que mesmo assim, o banco do Thunder tava mantendo eles vivos. O jogo 5, que foi um dos jogos que a gente não chegou a comentar sobre, foi completamente o banco do Thunder. O Jalen Williams matou acho que 5 bolas de 3, definiu o jogo. Só que agora, no jogo 7, o Shea conseguiu voltar a matar arremesso independente da marcação individual do Stephon Castle, que foi um absurdo de marcador. O Devin Vassell também, como você falou, foi muito importante até na defesa. Só que o banco não apareceu. E aí, sem J-Dub, sem banco, sem AJ Mitchell, a gente precisava do Chat. E aí, o que o Chat fez, né, Rodrigo? O chat só arremessou 2 bolas.
E tudo no primeiro tempo, no primeiro quarto, melhor dizendo. E parou de jogar, basicamente. Cara, a estatística... Ao NBA, terceiro time, tá? Chet Holmgren, 33 minutos, 4 pontos. 1 field goal de 2. Não tentou 3 pontos. 2 lance livres de 4. Ele ainda errou 2 lance livres. 4 rebotes, 2 turnovers, 2 roubadas e 2 bloqueios. Cara, não dá. Não dá. Você é um jogador que tem capacidades físicas parecidas com o Wembanyama. E aí você, porra, cara a cara com ele, você vai lá e se acovarda, enquanto o Wembanyama faz um jogo de 22 pontos, 7 rebotes, 2 assistências. E eficiente, Pô, né? Eficiente? Não dá. 3 bolas de 3 de 5 de 3? Não dá, cara, não dá. Não, o Chet tem que rever toda a mentalidade dele, porque até o momento do Spurs, ele tava tendo um bom playoff. E aí, tudo Muito bem, bom, você pode né? até Ele foi argumentar. talvez o melhor jogador do Thunder contra o Lakers. Ele dominou o garrafão completamente. Inclusive, a gente olhou e falou, pô, é um cara que tá conseguindo melhorar o nível de jogo dele nos playoffs. E aí, na hora H mesmo, não dá. Com um time de verdade, porque, assim, querendo ou não, o Thunder é o segundo melhor time do Oeste e da NBA. Então você espera que ele vai... Calma, que talvez da NBA ele seja um terceiro. Tudo bem. Top 3 times da NBA. Com certeza. Você espera que eles vão ter essa facilidade de vencer o 8º colocado Suns ou o 4º colocado Lakers. E por mais que o Lakers esteja sem o Luka, enfim, que é toda a situação toda, né? Não ia fazer muita diferença. E aí você pega a primeira grande pedreira, né? Que você espera que seus jogadores elevem de nível, pelo menos joguem sério, né? Não sei. É decepcionante. Decepcionante. Ele não conseguiu bater no nível do que o Wembanyama tava fazendo. E óbvio, você não ia acontecer isso nunca, mas chegou nem perto. Uma coisa que mas me eu chamou... queria... Pode seguir, desculpa. Não, só mudando rapidamente, mas eu Não, queria muito então parabenizar... deixa eu terminar, porque ainda é sobre o então chat. pode. Teve uma coisa que me chamou muita atenção do que você falou, que é uma estatística louca, gente. O Chet Holmgren não ter arremessado uma bola de 3 é um problema muito grande. Porque o jogo ofensivo do Chet ainda é cru. Ele não é um grande pivô ofensivamente. Ele é bom, ele é muito bom. Mas realmente o momento onde ele é incrível no jogo é na defesa. Só que ninguém tá esperando que o Chet Holmgren vai enterrar em cima do Wemby o tempo todo, que ele vai botar o Wemby num post. É óbvio que não. Mas num jogo onde o Wemby existe, a bola de 3 ganha uma importância muito maior, porque você não pode ir pro garrafão com facilidade. E o Chet é um bom arremessador de 3. Por um pivô, talvez ele seja um ótimo arremessador de 3. É uma bola que ele tem. E o fato de que ele nem sequer tentou arremessar de 3, pra mim, mostra muito mais do que só ele não conseguiu. Mostra que ele nem tentou. E isso não dá pra ele não tentar. Eu acho que nessa temporada agora, nesse descanso, férias que ele vai ter, o Chet vai ter que pensar muito sobre a mentalidade dele, trabalhar muito no jogo dele, e mesmo que ele chegue no ano que vem com média de 24 pontos, parecendo outro jogador no ataque, vai todo mundo olhar e falar, beleza, quero ver você fazer isso contra o Wembanyama. E aí, essa é a hora que ele vai ter que provar. Porque, aqui um spoilerzinho, Spurs e Thunder vão se enfrentar de novo. Esses times são muito bons, os dois times são muito jovens, essas equipes vão se enfrentar. E se o Chet nunca der uma resposta, sinto dizer que ele vai ser trocado eventualmente. É a nova rivalidade, né? Querendo ou não. Vão ser os times que praticamente vão se encontrar no Oeste na final de conferência e não tem o que fazer. Assim, cara, a NBA é uma loucura, né? Vai que daqui a pouco um Giannis acaba caindo pra um Denver Nuggets, ninguém sabe. Mas olhando atualmente, sem nenhum pensamento de troca louca, é isso que vai acontecer. E cara, você mencionou isso rapidinho nos 3 pontos, o Chet nos últimos 3 jogos, 5, 6 e 7, arremessou só 2 bolas de 3. Uma no jogo 5, uma no jogo 6. E não acertou nenhuma. E esse é o arremesso que ele vai ter nessa série, né? Tipo assim, se tem uma bola que ele vai ter disponível pra ele, que ele vai conseguir arremessar, é a de 3. É decepcionante. Mas eu queria, então, agora que a gente terminou de falar sobre o dito cujo Chet, queria parabenizar Jalen Williams. Que jogador! Operário da bola maravilhoso. Jogou bem a série de modo geral. Defendeu bem o Wembanyama. Jalen Williams pivô, né? Pivô, Jalen. Tá, é porque eu tomei um susto aqui que tadinho. Acho que você ia começar a gastar o Jalen Williams que ele tava machucado. Não tem o que fazer, cara. O Jalen. Queria falar que ele jogou bem, um pivô, jogou bem de pivô, defendeu bem o Wemby, matou bola de 3 quando tava precisando. Queria dizer que foi um dos poucos do banco no jogo 7 que eu acho que apareceram e jogaram bem.
O Jalen Williams é um caso muito louco de um jogador que toda franquia sonha em ter e ele tá sendo o terceiro pivô do Thunder, né? Tipo assim, o Jalen Williams, se tá num Detroit Pistons, é um titular, provavelmente, não? Fácil. Depois... depois desses playoffs aí. Nem entra no Pistons, que eu sei que a notícia de hoje te incomodou. Não vou entrar. Se quiser falar a notícia, pode. Não vou falar. Jalen foi o único jogador do Thunder no jogo 7 a ter um plus-minus positivo. E um plus-minus de 10 positivo. Ele no OKC, no Spurs, seria o segundo maior, só atrás do Champagne, tá? Caramba, olha que loucura. Mas, enfim, agora é ver o que vai ser o movimento do OKC. Se eles vão pra alguma troca louca, né? Tem muito jogador aí que tá terminando o contrato de novato, querendo ou não. O Cason Wallace, que foi um jogador que foi muito bem nesse ano, muito bem nos playoffs, deu uma declaração preocupante ali pros fãs do Thunder. Que ele disse, eu amo o OKC, eu amo o Thunder como organização, mas minha prioridade é melhorar como jogador. Pra mim, isso é um indicador de que ele pensa em sair. Sim, e eu não julgo ele. Ele é habilidoso. Ele tá num contexto que ele é o quê? Sexta escolha? Querendo ou não, porque ele não vai ser titular. Acho que nem sexto homem ele seria, porque... Assim, o Mark Daigneault morreu abraçado com o Dort, né? Então eu tô imaginando que o Dort esteja na frente dele na fila. Inclusive, escolha absurda o Lu Dort ser titular depois de jogos tenebrosos, nenhum aproveitamento de bola de 3, pouco impacto na defesa. Foi uma das coisas que me incomodou muito no jogo 7. O Dort não podia ser titular. Sim. Mas é normal ele querer um espaço pra ele. Ele é um bom jogador. Eu acho que ele tem muito mais a acrescentar, sabe? Pra um time. Pô, pega ele. Que time que poderia... joga ele num Pistons da vida. O próprio Detroit Pistons, né? Ele do lado do Pistons. Cunningham pra tirar pressão, ainda encaixa como bom defensor no time. Eu acho que o Casey é um jogador que seria titular em grande parte dos times da NBA. Talvez, por exemplo, no San Antonio ele não fosse. Mas no resto, tipo assim, muitos times ele seria titular e um dos jogadores mais importantes. Muitos times abraçariam o Cason Wallace. Nossa, ele no Bucks, do lado do Ryan Rollins, meu sonho. E aí é isso, tem jogadores que, por mais que já estejam de impacto imediato, Cason Wallace, o Jared McCain ainda tá em contrato de novato, né? Então tem esses jogadores que têm contrato de novato que ainda é muito baixo e por isso conseguem ter esse time talentoso e jovem, mas vai chegar um ponto que não vai conseguir, vai ter que fazer troca, vai ter que ou deixar passar. Essa pós-temporada agora começa o momento onde o Thunder tem que pensar. Eu não quero esse contrato, eu não quero aquele outro. O draft vai ser muito importante, porque trazer contratos menores, inclusive estamos fazendo um vídeo sobre isso, mas trazer contratos menores de jogadores que podem ajudar agora é muito impactante na liga atualmente. Então, tudo bem, é o Sam Presti tomando as decisões, a gente confia que ele vai conseguir, mas para esse time conseguir se manter competindo por títulos, tentar realmente brigar com o San Antonio, eles vão ter que quebrar a cabeça, porque a gente viu que o San Antonio é um bicho diferente, né? Um monstro... um novo desafio. E querendo ou não, o San Antonio ainda entra também numa categoria parecida, né? Tem muito jogador em contrato de novato. Até mais jovem, né? Então... Porque são os 3 melhores jogadores do time têm de 22 a 20 anos. É uma coisa doida. Então eu acho que em 2 anos a gente vai estar tendo talvez a mesma discussão sobre o Spurs numa pós-temporada. A diferença é que eles pagando o Wemby, a gente confia que o time vai bem, né? Porque, enfim, é muito fácil montar um time em volta de um pivô de 2,30 metros que mata a bola de 3 e é o melhor defensor da história da liga. É uma aberração. Esse cara... A gente tá privilegiado de estar vendo o Wembanyama jogar basquete. Inclusive, a gente tá gravando isso no dia do primeiro jogo da final. O Wembanyama hoje vem pra um jogo histórico. Eu tô muito animado e já podemos entrar na final, né, Rodrigo? Podemos entrar na final, claro. Eu queria dizer que no começo da temporada, que a gente fez todo aquele nosso pensamento, quem que vai pra final, enfim. Eu tinha botado o Knicks na final, por mais que eu torça pra Detroit, eu sou fã de Detroit, eu achava que o Knicks estava na final, o Knicks era o time mais pronto, com mais casca. Acertei. E eu botei que o Thunder ia estar na final. Errei, mas eu falei que o Spurs ia chegar na final de conferência. E, cara, é uma final incrível, é uma final de um time muito coeso, que é o Knicks. É um timaço muito bem montado, com um técnico que... Isso é o primeiro ano do Mike Brown, né? No o Thibodeau tava no ano passado. E é um técnico jovem, relativamente jovem, eu acho, Mike Brown. Ele deve ter o quê? 40 e poucos anos? Acho que mais, mas eu não tenho certeza.
Ele tem... Caralho, ele tem 56. Ele já tava treinando. Achei que era mais... É a segunda final dele, né? Ele chegou na final com o LeBron em 2007, então é um cara que já tem alguma experiência, apesar de não ser muito velho mesmo. 53 mas pra aí técnico não é ele já absurdo. tem experiência. Ele foi tricampeão com o Warriors como assistente, foi campeão com o Spurs como assistente. Eu tava vendo essa estatística. Ele foi o primeiro técnico de um país africano, ele treinou a Nigéria, a ganhar dos Estados Unidos. Ele ganhou na Copa do Mundo de 2019. Nossa, que maneiro, eu não sabia desse número. Não, é muito louco. Ele é um ótimo técnico. Ele botou o Sacramento numa temporada vitoriosa, né? A primeira temporada boa de Sacramento em muito tempo. E vai continuar sendo a primeira boa temporada de Sacramento em muito tempo. Tadinho deles. Mas ele é um técnico muito bom e eu tô animado pra ver essa final. Porque são duas cabeças muito boas, né? O Mitch Johnson também é um baita técnico. Eu sei que é jovem, ele deve ter quantos anos, José? 40, uns 40 que eu tava achando. Algo do gênero. Eu sei que ele é bem jovem. 39. Mesmo. 39, olha isso, gente. 39 pra técnico é absurdo. 39 ele é mais novo que o LeBron. Nossa senhora! O LeBron é outra anomalia do esporte, né? Mas, cara, Rodrigo, que bizarro. Agora que a gente já está tratando de final, a pergunta que não quer calar. O Oeste vai realmente passar por cima? O Knicks tem chance? O que você acha? Cara, não acho que vai passar por cima, porque raramente acontece uma final onde um time passa por cima, né? Um 4x1 ou 4x0. Abraço da Dallas Raramente Mavericks. Afinal, e Miami Heat, as duas finais mais chatas dos últimos anos. Cara, acontece, mas é muito difícil disso acontecer, gente. Pô, nos últimos anos, acho que... Tudo bem, que contra Dallas e Miami foi realmente 4x1. Mas o último 4x0 foi aquele timaço do Cleveland aquele timaço do Golden State contra Cleveland. 2018? Tá, foi 4x0? 2018. E 2017 foi 4x1 também. E foi 4x1 com o LeBron fazendo o jogo da vida pra tirar esse 1 aí. Pô, e o J.R. Smith foi 2018, né? O J.R. Smith foi o jogo 1 de 2018, se eu não me engano. O LeBron faz 51 pontos, 8 e 8. E aí o J.R. Smith faz aquele lance clássico que ele não repara que tá acabando o relógio. Cara, que loucura. O J.R. Smith é um gênio. Mas não acho que vai passar por cima, ainda mais que o Knicks é um baita time. E eles têm um dos grandes defensores da liga. O OG é um jogador que consegue, entre os jogadores que defenderam o Wembanyama, ele é um dos que permitiu o Wembanyama fazer menos ponto. Sério? Tá ligado? Sério. Eu tava vindo pra essa série pensando, na dúvida, na verdade, se o OG ia conseguir defender o Wembanyama. Porque assim, eu acho que pra mim o OG é dos alas, talvez o melhor defensor da liga, mesmo na frente de Jaden McDaniels, Jalen Williams, que eu considero grandes defensores. Acho que o OG ainda tá um passo à frente. Até mesmo do Kawhi, tá? Hoje em dia, pelo menos. Só que o que eu vi dos poucos minutos que o Jalen Williams marcou o Wembanyama na série contra o Thunder foi assustador. O Wembanyama passou por cima, literalmente. Um cara mais baixo no Wembanyama pareceu inútil. Isso foi uma das grandes coisas que atrapalhou ele na temporada regular. O Dillon Brooks chegou a dar problema pro Wembanyama. Então, na minha cabeça, nessa série, o principal defensor do Wembanyama seria o Mitchell Robinson, apesar dele ter poucos minutos, né? Ou até o Cat, falta. Porque o Cat é um pivô, mas ele é mais ágil do que seu pivô médio e também bem forte. Achei que talvez ele pudesse incomodar mais o Wembanyama, mas sabendo que o OG atrapalha ele, incomodou bem na temporada regular, dá pra a gente sonhar ainda mais, né? É um pouco disso que você falou, na temporada regular é uma coisa. O Wembanyama teve dificuldade na temporada regular. E até agora, contra jogadores mais baixos, ele teve... Eu não tenho essa estatística agora, é muito mais do olhômetro, ele teve mais facilidade do que na temporada regular, de passar por cima desses caras. Ele tá mais agressivo no garrafão, né? Ele tá tentando mais ir pra dentro. Sim. E aí é ver esse primeiro jogo. Esse primeiro jogo vai ditar um pouco do ritmo nesse sentido. Que, se o Wembanyama tiver dificuldade com o OG, o Mitch Johnson vai ter que fazer uma mudança no sentido. Pô, tá, o jogador menor tá atrapalhando o Wembanyama. A gente vai ter que talvez mudar um pouco do sistema do Wembanyama tá mais agressivo no pra dentro. Ou, se o OG não conseguir segurar o Wembanyama, aí o Mike Brown vai ter que pensar isso que você falou. Pô, será que eu vou ter que botar o Mitchell Robinson pra marcar o Wembanyama? Aí tem um problema de falta também, que o Mitchell Robinson faz muita falta. E pode jogar poucos minutos também, porque ele é aquele problema do lance livre, é um cara que joga com muita energia. Ofensivamente nulo. Então, eu tenho uma dúvida sobre o Mitchell Robinson. Assim, a gente tá tratando muito da matchup do Wembanyama, mas é porque realmente a gente vai entrar no resto da série ainda, mas a principal coisa que dita um jogo contra o San Antonio Spurs é o quão bom você é lidar com a presença do Wembanyama, tanto no ataque quanto na defesa. Mas eu acho que o Mitchell Robinson consegue impactar um pouco o ataque, porque
é um cara gigantesco e muito forte. Em físico, ele é das poucas pessoas da liga que consegue realmente atrapalhar o Wembanyama. Tipo assim, é um cara que tem uma agilidade parecida, muito atlético, muito grande e muito forte. Eu acho que ele consegue atrapalhar o Wembanyama em um dos fatores principais do jogo dele, principalmente ofensivamente, que são os rebotes ofensivos. A quantidade de pontos que o Wembanyama fez em cima do Thunder, porque o Hartenstein e o Chet não conseguiam impedir ele de pegar o rebote, aí são 2 pontos muito fáceis. A gente sempre fala isso, ponto de segunda chance e turnover são coisas que têm ditado muito o jogo na liga atualmente. São mais posses, se você arremessar a bola mais vezes que outro time, é uma vantagem inata. E aí eu queria muito ver o quão confortável o Wembanyama vai estar com essa presença do Mitchell Robinson, que é um reboteiro espetacular também. Sim. Essas dúvidas que a gente tem e vão ser respondidas hoje. Muito animado. Mas eu não acho, voltando à sua pergunta original, eu não acho que vai ser um atropelo. Eu acho que o Spurs vai ganhar em 6 jogos. Já tá fazendo previsão? Se eu fosse fazendo previsão aqui rápido, tá certo. Não acho que vai ser um atropelo, acho que vai ser um jogo difícil, acho que vai ser uma série difícil e o Spurs ganha em 6 jogos, porque eu acho que o Spurs é o melhor time da NBA. É um time que... Uma frase que o Wembanyama falou, acho que foi o Wembanyama, ou foi o Dylan Harper, sei lá. Que por eles serem um time inexperiente, eles não sabem o que é impossível de fazer. Então eles tentam o impossível. E aí eu acho que isso também é um pouco desse pensamento. É um time novo, é a primeira vez nos playoffs deles. Eles vão tentar de tudo, eles vão tentar coisas que um time mais cascudo falaria, pô, isso não funciona. Tá ligado? Isso. Até por isso eu acho que... Isso é bem interessante, porque a gente entrou nos playoffs falando, o Thunder, o Spurs não tem noção suficiente, eles não têm experiência. Só que, cara, até agora esse time só provou que eles sabem lidar com a adversidade, sabem estar na frente, sabem fechar jogos. Mesmo nos momentos de inexperiência, eles conseguiram se recuperar muito rápido. Talvez essa mentalidade deles de... Até talvez não respeitar os playoffs da NBA, eles não estão sentindo peso, seja tudo que eles precisam, né? Sim. Eu tô animado pra ver isso, mas eu acho que o Knicks, infelizmente, ou felizmente, vai perder. Mas e você, José? Eu tava pensando bastante sobre essa série recentemente, né? Tipo assim, desde que acabou o jogo 7 eu só penso nisso. E, cara, eu acho que a matchup é muito boa pro Knicks. Não no sentido, não dizendo que eles vão ganhar. Mas se tem um time no leste que consegue competir com tudo que o Spurs quer fazer e consegue atrapalhar o Wembanyama dos dois lados da quadra, ainda quero chegar nisso, é o Knicks. Esse time tá arremessando muito bem de 3, que é um fator importantíssimo contra a defesa de garrafão. É um time muito engajado, muitos jogadores, todos eles estão dando a vida no esquema tático. A defesa tem sido muito boa. Dito tudo isso, a cidade de Nova York tá em chamas, eles estão todos muito animados e por isso eu digo Spurs em 7. Eu não consigo ir contra o Spurs. Eu até acho que, na verdade, eu previ eles contra o Thunder, mesmo torcendo pro Thunder. Mas o Spurs é uma anomalia, eles têm um jogador que é fora de série, muitos jogadores muito jovens, talentosos, e não é só o Wembanyama. Quando o Wembanyama não aparece, o Dylan Harper pode resolver um jogo, o Fox pode resolver um jogo, o Vassell, o Castle já falei, né? O Champagne. É um time muito profundo, é um time muito bem treinado. Eu acho que, de verdade, eles são favoritos e vão ganhar o título. Eu tô indo em 7 por todo o respeito que eu tenho pelo Knicks, mas não me surpreenderia também com 6 jogos, não. Cara, é muito... 6, 7 jogos é uma diferença que pode parecer muita, mas não é. É uma mudancinha no jogo 6 que tava pra um lado e vai pro outro, então é normal essa dúvida, mas vai ser uma série bizarra, vai ser uma série enorme. São jogadores ofensivamente muito bons de ambos os lados. Então você tem de um lado Jalen Brunson, Cat, querendo ou não, o Josh Hart consegue às vezes ter esses grandes jogos ofensivos. Até o OG, que eu gosto muito. Mikal Bridges é um jogador muito certinho. E ofensivamente e defensivamente. Interessantemente, tem uma arma muito boa contra o Wembanyama. Porque o fato do Wembanyama acabar com a possibilidade de infiltração não atrapalha tanto o Mikal Bridges. Já que ele tem aquele arremessozinho que ele faz meio que um step back floater, talvez um fade away floater, que ao invés de chegar pra bandeja, ele realmente pula pra trás e arremessa um jumper. Isso, e eu digo isso de verdade, vendo a temporada regular. Isso incomoda o Wembanyama, é uma arma que ele tem que vai ser útil contra o Wembanyama. Sim. Cara, é uma série que vai ser muito legal de ver. E do outro lado, é o que você falou. Tem um jogadoraço, que é o Stephon Castle. Um jogadoraço, que é o Dylan Harper. E tem um dos meus jogadores favoritos da NBA atualmente, que é o Devin Vassell. Que, cara, a gente não falou muito dele contra o Thunder, mas é pra aplaudir de
pé a série que ele fez. Todo momento que precisava, ele matava a bola de 3, tava defendendo que nem um maluco, que nunca foi muito o jogo dele, mas ele tava muito, muito bem, foi muito importante marcando o Shen, inclusive. Eu tô muito impressionado com o Vassell. Eu sempre tive ele como um jogador mais peladeiro, e esses playoffs dele mudaram completamente essa percepção, ele tá jogando muito. É para botar o nome do seu filho de Devin Vassell, né? É isso mesmo, ele tá merecendo. Cara, e eu lembro que a gente tava conversando, e aí nesse tema de jovens jogadores, eu falei, cara, eu prefiro escolher esse Big Three do Spurs, né, John Harper, Victor Wembanyama e Stephon Castle, do que qualquer outro da liga. Eu até tinha querer botar o Devin Vassell, porque eu falei o nome errado dele, que era pra falar o Castle. Mas eu também botaria o Vassell nesse meio, o quarteto. Esse quarteto do Spurs, não tem nenhum quarteto na liga atualmente que me chame tanta atenção, me apeteça tanto quanto eles. É uma mistura de defesa com ataque que você vai ver em poucos times, em poucos cores na história da NBA. Talvez, se você quisesse ganhar um título hoje, o único quarteto que você colocaria na frente seria do Knicks, não? Tipo assim, não tô nem falando que ele estaria na frente, mas é um dos que disputa. Seria Thunder, Knicks e Spurs, realmente. Mais alguém? Sim, atualmente? Talvez o Celtics. Mas mesmo o Celtics, acho que o quarto jogador do núcleo deles é muito abaixo, né? O Celtics seria Brown, Tatum, Aí Derek White e Keita, talvez? Ou Derek White e... Pritchard, um dos dois, mas mesmo assim é muito abaixo. Por mais que eu goste muito do Pritchard, ainda é abaixo dos outros. Um dos melhores quartetos da história da NBA, da liga atual. Agora, Rodrigo, voltando aqui pro Tati Case da final, eu tenho algumas outras chaves que eu queria saber o que você acha delas. Principalmente, na defesa, a gente tem falado, obviamente, do Wembanyama muito, 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 mas você acha que o Karl-Anthony Towns pode incomodar ele por ser um pivô que joga diferente, ele tem jogado fora do perímetro bastante, como um cara que passa bastante criando jogada, ele tem esse arremesso de 3 que a gente disse que pode incomodar o Wembanyama, que nem o Chet, e diferente do Chet, o Cat não vai não arremessar, pelo menos eu espero. O que você acha dessa matchup no ataque? Cara, eu acho que não vou falar que vai ter um favorito claro, um vencedor claro, porque provavelmente vai ter alguns jogos que o Wembanyama vai destroçar o Cat, e tudo bem, e vai ter outros jogos que o Cat vai jogar bem, vai conseguir fazer o ponto dele, vai conseguir incomodar o Wembanyama, vai conseguir tirar talvez um pouco o Wembanyama do garrafão com esses arremessos de 3 e conseguir abrir espaço para um Jalen Brunson atacar, para um Mikal Bridges entrar. Então é uma matchup que tem tudo pra também mudar um pouco dessa série nesse sentido ofensivo do Knicks. Quer ver, será que o Cat vai conseguir de fato? Eu acho que vai. Dito isso, eu ainda acho que o Wemby vai sair na vantagem no final das contas, mas eu acho que o Cat consegue fazer esse tipo de jogo de arremessar de ofensivo bem pra cima do Wembanyama. Eu tenho pensado muito no que vai se sobressair. Porque eu realmente acho que o Knicks tem um time único no sentido de poder atrapalhar o Wembanyama. Eles têm um cara que consegue ser tão grande, tão forte quanto, não tanto, mas de um jeito bem diferente, né? Mas o Mitchell Robinson é um cara que fisicamente se impõe. O Cat atrapalha no ataque. O Jalen Brunson e o Mikal Bridges são jogadores que conseguem criar na meia distância muito bem. Todos os roleplayers estão matando bola de 3. Então, se a gente parar pra analisar o basquete que o Knicks vem jogando até aqui, que é um basquete muito encaixado, realmente parece que eles são feitos pra acabar com esse time do Spurs. Só que aí você começa a pensar no resto do Spurs e, por exemplo, o trabalho defensivo que o Stephon Castle fez contra o Shea me faz acreditar que ele vai dar problemas com o Jalen Brunson. Tudo bem que são jogadores diferentes, o Brunson é bem mais físico que o Shea, ele é mais forte, mas também é bem mais baixo, né? Eu tô muito curioso pra ver como esses pequenos encaixes, essas pequenas matchups vão definir essa série. Porque me parece uma série que vai ser muito competitiva. Eu tô esperando realmente uma coisa parecida com o Pacers ano passado. Cara, eu acho que vai ser muito competitivo. Eu acho que talvez seja mais competitivo do que com o Pacers, no sentido de... Tudo bem, o Pacers chegou a 7 jogos. Mas, sei lá, eu tenho a impressão de que... E aí, falando da minha cabeça, gente, se eu botar aqui na ESPN agora e for ver a série, talvez eu esteja totalmente errado. Mas eu acho que quando o OKC vencia era meio blowout, não? Eu tenho essa lembrança vaga, mas também, tipo, por exemplo, o jogo 6, que é aquele jogo que o Pascal Siakam encarna uma entidade no início do jogo, foi um jogo que o Pacers amassou o Thunder, se eu não me engano, o jogo
3 também foi. Acho que é mais aquele jogo 1, que o Thunder dominou o jogo todo, e aí no finalzinho o Pacers fez uma coisa de Pacers de 2025, né? Do nada começaram a matar bola de 3 pra caramba, o Haliburton matou um game winner, e aí você olha, esse time ganhou um jogo. Eu tô com saudade desse time, cara, eu tô muito curioso pra ver o que eles vão ser na temporada que vem. Cara, eu tô animado pra ver o Haliburton no ano que vem. Mais alguma chave aqui, pra ó. série, Rodrigo? Ah, desculpa, pode falar aí. Só analisando aqui que eu abri, de fato, a ESPN pra olhar, o Pacers ganhou por 1 ponto de diferença o jogo 1. O jogo 2 foi meio blowout do OKC, 123-127. O jogo 3 foi Indiana Pacers 116, OKC 107, 9 pontos. OKC 111, Indiana Pacers 104, não foi um blowout. Jogo 5, blowout, 120-109. Jogo 6 foi blowout do Pacers, 108-91. Esse aí que o Siakam acabou com o jogo. Tipo assim, todo mundo jogou bem, mas o Siakam teve uma noite absurda. E o jogo 7 foi Não conta, a gente não fala desse jogo 7, a gente ignora que ele existiu. Então eu falei merda, eu acho que vai ser uma série tão competitiva quanto o do ano passado foi. Acho que vai ser bem parecido num roteiro que pode ter um ou outro jogo que vai ser blowout, mas de modo geral vai ser um jogo pegado. Vai ser uma série pegada. A gente já falou um pouquinho sobre como o ataque do Knicks vai operar, né? Eu imagino que eles vão tentar passar mais pelo Cat, criando pros outros até pra atrapalhar o Wembanyama. Sobre como a defesa do Knicks vai operar, atrapalhando o Wembanyama o máximo possível, botando o Mitchell Robinson, seja o Gio Cat quando o Mitchell Robinson não tiver. Mas agora, Rodrigo, o que você acha dos bancos? Porque isso foi uma coisa muito dita durante a série contra o KC, que o Spurs não consegue segurar no banco. E realmente, o Keldon Johnson teve uma série muito boa, o Champagne só foi muito bem no jogo 7. E o Knicks é um time muito profundo, né? A gente nem falou de jogadores como Josh Hart até agora, falamos muito pouco do McHale, o Landry Shamet, que não errou uma bola de 3 na final de conferência inteira. Como você espera que essa batalha dos bancos vai aparecer, e você acha que ela vai ser tão importante quanto foi na série contra o Thunder? Cara, eu acho que por ser os possíveis últimos 7 jogos da vida dos jogadores do Knicks. Da vida não, né? Dessa temporada. Não, é da vida. Eles podem morrer no off-season, é possível. Por ser o último jogo da temporada. Ó, só avisando, eu bati na madeira, tá? Não tô querendo zicar ninguém, torcendo pela saúde de todos. E do Spurs, eu acho que essa questão do banco talvez não seja tão presente. Óbvio, é impossível você jogar uma final só com os titulares. É impossível, não vai ter como. Mas eu acho que o Mitch Johnson deve forçar alguns jogadores a bater uma grande média de minutos. Porque teve durante a série, né, final de conferência, muitas vezes o banco eu sentia falta. Os titulares do Spurs tinham aberto, sei lá, 15 pontos de diferença. Aí botava pra descansar o Wembanyama e o Stephon Castle. Aí a média descia pra tipo 5, a diferença descia pra 6, 5. Então é uma coisa que há de se pensar. Por mais que eu goste minimamente do banco do Spurs, né, que é o Keldon Johnson, eu acho o Luke Kornet um jogadorzinho ok, fez aquele bloco. Ele foi muito mal na série contra o Thunder, né? Vamos falar a verdade. O Hartenstein engoliu ele apesar do bloco. De novo, o único jogo minimamente bom do Kornet foi no jogo 7 também. É verdade. Então, cara, Harrison Barnes às vezes entrava direitinho. Eu quero ver mais o Carter Bryant, o menininho. Eu tenho a impressão que o Carter Bryant vai sofrer muito nessa série. Tipo assim, eu acho que ele não pode estar em quadra contra os titulares do Knicks. Não, nem perto. Mentalmente ele vai sofrer muito também. Não, é que... Pensa nos titulares do Knicks. Em quem você coloca o Carter Bryant? Ele vai ser amassado pelo OG, vai perdendo a velocidade. O Mikhail talvez seja uma boa matchup, mas de qualquer jeito mesmo. Acho que o Mikhail ganha na experiência. Cat, obviamente, não. Brunson, ele vai cavar falta infinita. Vai sobrar o Josh Hart, mas realmente você vai botar um cara que marca no perímetro pra botar no Josh Hart? Não sei. É complicado. Eu acho que o banco do Knicks vai ser melhor. Eu tô esperando grandes coisas do Landry Shamet, cara. Acho que pro Knicks conseguir ganhar essa série, eles precisam de um cara matando bola do banco. Porque isso é outra coisa importantíssima, né? O Josh Hart arremessou muito bem contra Cleveland por algum motivo. Se ele mantiver essa bola de 3, eu arrisco dizer que o Knicks vai ter vantagem. Porque se todo mundo estiver arremessando bem e o Josh Hart também, não tem o que fazer. Esse time fica imparável. Eu acho que os 3 principais jogadores do banco do Knicks, que a gente tem que esperar mais coisa, é o Mitchell Robinson, o Landry Shamet e o Miles McBride. Verdade, o Miles McBride. Ele também pode ser bem importante, né? Como um cara que cria mais ofensivamente. Eu acho que eles são os 3 que a gente tem que ficar mais de olho no banco do Knicks. E ainda tem uma questão com o Josh Hart que a gente nem comentou isso ainda, mas existe a possibilidade do Mitch Johnson olhar e falar, gente,
Eu não vou colocar o Wembanyama em Mitchell Robinson, em Cat, em ninguém. Eu vou botar o Wembanyama pra marcar o Josh Hart. Ele pode ficar livre pra bloquear o Josh Hart na remessa de 3. Aí vai ser importante ver como é que o Knicks vai lidar com isso. Se eles vão pagar a bola de 3 de Josh Hart, como foi na última série, que foi muito bom pra eles. Ou se vão tentar uma troca, botar o Josh Hart pra trocar com o Brunson. Eu acho que o Wemby no Brunson, na verdade, seria uma matchup interessantíssima de ver defensivamente. Vai ser uma loucura essa série. Essa série tem tudo pra ser ótima. O encaixe dos times é muito interessante. A temporada regular do Knicks foi muito boa contra os Spurs. Eu tô muito animado. Muito, muito, muito animado. Além de que é uma final que já aconteceu, né? A última final do Knicks foi contra o próprio San Antonio. É verdade. Foi em 99, né? 99. Cara, eu vi uma estatística, inclusive, sobre essa final. Você tava falando do Mitch Johnson de deixar muitos minutos. Nessa final, o Tim Duncan descansou um total, pela série inteira, de 11 minutos. Tipo, óbvio. Ele tava sem o Pat Ewing, né? O Pat Ewing se machucou antes da série começar, inclusive que nem o Mitchell Robinson, que acho que a gente comentou, né? Ele machucou o dedo, vai ser importante ver a condição física dele. Mas o Tim Duncan, pra manter essa imposição física no garrafão, pra ajudar o time, descansou 11 minutos na série inteira. Que é isso, gente. É final da NBA, é tudo. É a temporada inteira, é a vida desses caras. Todos eles estão sonhando em estar nesse jogo a vida inteira. Tudo bem que nesse sentido, o Patrick Ewing já tava velho, né, nessa final. Ele já não era o principal jogador do San Antonio, do New York Knicks. Não né? era? Não. Gente, tinha Latrell Sprewell. Perdão, então. Eu tava com a impressão que ele ainda tinha. Não, era o Latrell Sprewell e o Alan Houston. Eram os dois principais jogadores. Entendi. Então, ele, tipo assim, óbvio, o Patrick Ewing ainda era uma figura muito importante no Knicks de 99, mas ele não era aquele Patrick Ewing da final de da final de conferência de 91. Não lembro agora quanto que ele enfrentou. Ele já enfrentou o Michael Jordan na final de conferência? Rodrigo. Gente, eu não sei. Eu a gente é muito tenho novo. quase certeza que sim. Eu sei todos os campeões novo, até gente. 80 e é isso aí, é o máximo que eu posso prover de história pra vocês, rapaziada. Não, perfeito. Mas eu acho que o Patrick Ewing em 1999 já não era o principal jogador. De qualquer jeito. Mas... Principalmente contra Tim Duncan e David Robinson, ele com certeza era importante. Sim, exato. Ele seria muito importante, mas aquele timaço do Spurs era outra coisa. Em 99, eu nem lembro direito qual era o time, mas o Spurs sempre teve times muito competentes, né? Uma coisa doida. Foi o primeiro título do Spurs, então tinha o Duncan Robinson. Tim Duncan. Tim Duncan e o Robinson como dupla de pivôs, né? O Twin Towers do próprio Spurs. O David Robinson já mais velho, né? Não era o auge dele. O Patrick Ewing tinha 36 anos, o David Robinson devia ter 34 anos. Então era um time bom. Aqui, ó, Tim Duncan, David Robinson... Big Shot Rob estava nesse time? Nosso querido Robert Horry? Não, ele tava lá no... ele tava no Lakers ainda, é verdade. Cara, o Steve Kerr tava nesse time, mas ele quase não jogou, né? Mas ele ganhou o título. Johnson É importante ganhou dizer. O título. Avery Johnson tava nesse time. Então era um timezinho bom. Principalmente carregado pelo Duncan Robinson. Mas era um bom time. Duncan Robinson não. Tim Duncan e David Robinson. Obrigado. José. Você entendeu? Não entendi. Eu genuinamente pensei no Duncan Robinson. Porra. Bem, Rodrigo, eu acho que a gente já tá enrolando aqui um pouco. Então, vamos oficializar nossas previsões. Você vai com como? Eu vou de San Antonio em 6 jogos. E tá torcendo pro San Antonio ou você tá indo pelo seu coração... Quer dizer, indo contra o seu coração? Estou torcendo pra San Antonio e acho racionalmente que vai ser San Antonio. Justo. Eu não sei pra quem que eu tô torcendo nessa série. Eu acho que pro Knicks, porque, cara, eu tô muito encantado com os vídeos da cidade. Eu tô achando muito maneiro o clima em Nova York. Então eu acho que eu tô torcendo pro Knicks, mas, obviamente, se o Wembanyama ganhar, se o Spurs ganhar, eu vou ficar feliz, eu vou aplaudir de pé, ver o nascimento de um dos melhores de todos os tempos. E, racionalmente, eu vou de Spurs em 6. Não, eu vou de Spurs em 7. Eu tô confiando bastante no Knicks. A grande verdade é que se Nova York ganhar, o Mamdani vai poder finalmente fazer um golpe de Estado nos Estados Unidos, levando toda a rapaziada de Nova York pra acabar com o país e virar o Mamdanistão. Mamdanistão não dá. É isso, rapaziada. Acho que a gente vai ficando por aqui, né, Rodrigo? A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, a gente vai continuar postando vídeos no Instagram, textos. Fiquem de olho lá no Instagram, tá? Muita coisa fora das vindo linhas. Fora das linhas. Vejam o Twitter também, hein? Vejam o Twitter também, @fora das linhas. Beijão, galera. Tchau. Abraço.